Agora sim, pessoal, estamos ao vivo aqui na nossa live especial, segunda live do dia. Muito boa noite, vocês estão me ouvindo bem e me vendo bem também? E aí, Lívia, tudo bem? Melissa tá aí também? Quanto tempo, Melissa? Álvaro? Me deem um feedback aí, tá? Do meu áudio e do meu vídeo, tá? E aí, Karine, tudo bem? Áudio e vídeo bom? Então, enquanto isso, já ó, envia aqui, ó, vai aqui nesse aviãozinho e envia para 5 pessoas. Aí, ó, o Rafael tá aqui live, né? Todo dia que o Rafael tá aqui. Na verdade é todo dia sim, que eu vim fazer live todos os dias essa semana, né? Acho que só na segunda eu não fiz, mas não é o mesmo tema, obviamente, né? Então temos outro tema, né? De Jamie, não é isso? Falei teu nome, Jamie? Não sei se eu falei seu nome certo, mas eu ouvi seu olá. Boa, boa noite. Vamos nós aqui no nosso, no nosso tema de hoje, né? Vamos lá. Seguinte, o tema, né? Escravidão. E aí, André, beleza, cara? Boa noite. Escravidão mental e beleza. Esse tema foi uma pessoa que foi lá no meu direct e contou pra mim um pouquinho sobre a vida dela numa passagem específica e perguntou pra mim se eu poderia falar sobre exatamente esse tema. Eu acho que quando eu acordei, assim, não, eu já estava acordado, mas eu vi ali a mensagem e sabe quando você tá parado e pensando assim, eu preciso de um tema pra live hoje. E aí apareceu, né? Não pensei duas vezes, vamos falar sobre isso. E aí, Maíra, boa noite. Então, eu pensei assim, pô, beleza, o tema apareceu. Se eu pedir a Deus um tema, o tema foi enviado. E, enfim, vamos falar sobre isso hoje. Escravidão mental e beleza. Para a gente começar marcando aqui um território nessa ideia de escravidão mental, a gente tem que pensar que a escravidão mental ela se relaciona de uma certa forma com a ideia de pensamento fixo, ok? E aí, Newton, tudo bem, cara? Como é que você tá? é, Ela tem uma relação com pensamento fixo, ok? Então, escravidão mental vai se relacionar com a ideia de pensamento fixo. Eu só penso naquilo. É o famoso, ele só pensa naquilo, lembra? Né? Acho que era Zorra Total, né? Enfim. Então a pessoa fica pensando repetidas vezes na mesma coisa, no mesmo assunto, né? Obviamente é algo que provavelmente está desconectado da realidade, tá? É algo que, por exemplo, as pessoas pensam de mim uma coisa e ela não tem como provar isso, mas a pessoa fica ali remoendo aquela mesma situação repetidas vezes, fixadamente naquela mesma movimentação, ela acaba se tornando, de uma certa forma, escrava, certo? Então, isso vai atrapalhando. E aí, Anne, tudo bem? Bem-vinda. Eu sei que tem gente nova por aqui, né? Essas 2 semanas aí veio muita gente nova para cá. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, esse pensamento fixo, geralmente, é um pensamento que ele é meio mágico. Porque eu tô lendo o que as pessoas estão pensando, eu vou identificando é, a intenção das pessoas à minha volta e tudo mais. Então vai ter essa ideia dessa escravidão mental, vai se relacionar com um pensamento equivocado, fixo, que vai se relacionar com essas falsas crenças. Então essa pessoa vai ficar lá, vou adivinhar o pensamento alheio, ninguém gosta de mim. Tá vendo como é que eu sou? Tá vendo como é que eu vivo? Não, não, ninguém gosta de mim, ninguém. Então eu fico acreditando em certas dinâmicas e eu vou só pensando dessa forma e vai ficando, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E aí acaba que a vida inteira daquela pessoa fica sendo vivida dessa forma. Ninguém gosta de mim, etc, etc, etc. Tá? É claro que essa movimentação tem seus frutos. E, obviamente, frutos ruins.
Um deles é, de uma certa forma, o abandono das potencialidades. Então você conhece uma pessoa que ela tem um baita potencial e ela ignora esse potencial. Por quê? O pensamento fixo, equivocado, ele vai meio que botando uma barreira na frente da minha potencialidade. Então eu posso ser bom, mas eu só fico pensando nessa porcaria aqui. Então eu não consigo ir para uma ação, entende? Eu não consigo ir e me relacionar com a realidade, porque eu só me relaciono com a realidade com esse muro aqui, que a gente pode trocar a analogia e tirar o muro e botar uma lente, certo? A gente pode botar como uma lente de contato que faz com que eu enxergue as coisas de um modo equivocado, certo? Então, vai tendo esse abandono das potencialidades, porque essas potencialidades elas não vão indo para o ato, certo? Então, o meu ato acaba sendo cada vez mais ruim, né? Cada vez pior, né? Melhor dizer, né? E aí, o que vai acontecer vai ser justamente esse mau hábito sendo criado a partir de um pensamento fixo equivocado que vai fazendo com que essa pessoa fique escrava, ok? Fique absolutamente escrava de, de um pensamento, de uma ideia. Então, a gente precisa entender que aqui nasce uma ideia desse mal como invenção. Olha que coisa bacana, certo? Inclusive, esse mal como invenção vem desse autor aqui, né, que eu estava lendo justamente hoje mais cedo, que é o Jean-Claude Larcher, né, nesse livro chamado Terapêutica das Enfermidades Espirituais, e ele coloca que essa ideia do mal como invenção é quando há o nascimento de um conhecimento fantasmático, né? Um fantasma. Eu criei um fantasma e deixo que esse fantasma fique me assustando e faço com que esse fantasma ele me assombre. Então a gente vai se relacionar nessa forma, nessa escravidão mental, com uma invenção de mal, certo? O André fez uma pergunta interessante. Como esse pensamento é gerado? Existe algum evento na vida da pessoa? Pode existir. Pode existir. Sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Uma pessoa que foi atacada por um cachorro quando criança, né? Ela pode ter o pensamento fixo que todos os cachorros odeiam ela. E ela vai vivendo essa vida, certo? Uma pessoa que teve um pai ruim, que maltratou a mãe, bateu, traiu e ela soube de tudo desde pequena. Ela pode achar que todos os homens são igual ao pai dela. Só que isso é uma fixação de pensamento que gera essa escravidão mental, certo? Ok? Então, por que eu falei que é esse mal como invenção? Mas, Rafael, uma pessoa que foi atacada por um cachorro, uma pessoa que teve um pai desse, do exemplo que você deu, isso não é um mal inventado. Realmente, ali é um ato concreto. Mas depois, quando tem essa projeção toda futura, é tudo mal inventado, né? Certo? Então é um conhecimento, como diz o Larcher, fantasmático. Eu crio um fantasma, ok? Exatamente, Karine. E vai ficar, né? E vai ficar como um eco. Como eu falei, a ideia do conhecimento fantasmático, né? Como na palavra do Larcher, entra nessa perspectiva. É um fantasma que ele vai vindo me assombrar. Ele volta e ele vira a minha principal relação do presente. Certo? Daqui a pouco, ó, a Juliana falou assim: partir para a ação para curar esse pensamento. Sim, a gente vai ter que partir para uma ação e daqui a pouco a gente vai chegar nessa ação, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, essa dinâmica dessa escravidão mental é de uma certa forma o que causa, né, de uma certa forma na pessoa é que essa pessoa ela vai ter uma cegueira, venham comigo, hein? Ela vai ter uma cegueira da alma. Por quê? Porque ela se concentra na carne. Porque geralmente o pensamento fixo dela pode estar preso, quando a gente colocou aí, né, um acontecimento, né, do cachorro, do pai, tem um acontecimento que ele é sensível. Eu vi o meu pai,
Eu lembro do cachorro. Eu tenho a marca do cachorro. Ele é sensível. Então, essa escravidão mental é quando fecha, de uma certa forma, um olhar mais elevado. É como se eu esquecesse que há uma dimensão metafísica e ficasse somente no terreno dos sentimentos, no terreno do sensível. O que importa é exatamente o que eu sinto aqui e o que eu vejo. Então, se isso aqui me incomoda, eu não consigo superar isso aqui, certo? Tem muita gente que tem uma dimensão, vou trazer um exemplo aqui, né? O homem, né? Vamos pensar num homem. Um homem ele se sente fraco e feio. Aí ele prefere ficar escravo desse pensamento em vez dele se mexer, por exemplo. Então vai ficar forte, pô, né? Talvez ele não consiga ficar bonito, mas ele pode ficar forte, não é isso? Então ele vai ter que ter uma ação para conseguir dar uma resposta para as coisas, certo? E não em simplesmente tô aqui, é isso a minha vida, isso aconteceu comigo, é péssimo, eu fico chateado, eu não gosto do que aconteceu e vou ficar aqui. É um pensamento fixo que escraviza a pessoa e ao mesmo tempo que escraviza a pessoa fica acomodada. Porque vale lembrar, a reclamação gera acomodação. Então a pessoa fica acomodada reclamando, porque é fácil reclamar. Quando você é chamado para resolver as coisas, aí aí que a coisa vai exigir. Mas ficar sentado reclamando é mole, né? É mole. Então, a gente vai precisar entender isso, que muitas das vezes, ou na maioria das vezes, essa escravidão mental a partir de um pensamento fixo, ela vem como um mal inventado. Por mais que o acontecimento seja real, depois tem um super exagero, um super aumento de proporção das coisas a partir da frente. Partir da frente, né, para o futuro. Né? Exatamente, André. O sentimento aqui, quando a pessoa vive nessa esfera puramente no sensível, ela considera apenas a carne. Então, por exemplo, se ela teve um pai ruim que foi terrível, ela viu, ela presenciou, ela esquece, olha como é que a gente vai além da carne, né? Ela esquece que dali ela pode tirar um aprendizado para ela justamente se relacionar com um bom homem. Se ela foi atacada de uma forma violenta por um cachorro, ali naquele momento, ela, pô, caraca, eu sobrevivi a isso aqui. Aquilo não foi capaz de me destruir, certo? Então, quando não se tem esse movimento que eu acabei de falar, quando fica fixado num tipo de pensamento, essa escravidão, ela vem e cada vez mais a pessoa vai pegando as correntes, amarra nos pulsos, amarra nas canelas, amarra na cintura, amarra no pescoço, porque ela quer justificar toda a impaciência, de repente toda a falta de caridade, a falta de bondade, porque aconteceu aquele ponto que não foi justo. E aí, existe um ponto interessante. Tem coisas que acontecem na nossa vida que se a gente parar, foi justo acontecer isso comigo? Talvez não, talvez você seja a pessoa inocente naquela movimentação. Mas aconteceu. É esse o ponto. Agora, eu preciso saber o que você vai fazer com aquilo que já aconteceu. A grande pergunta é essa, você não adianta ficar, eu vou olhar para trás aqui, né? E tá bom, acabou, vai ser isso. Pode ser? Como assim pode ser? Entende? Não pode ser. A vida precisa olhar para frente, porque é o único lugar que eu vou ter um mínimo de movimentação para crescer, para mudar. Porque o passado lá atrás, você pode. O que você pode fazer com esse passado lá atrás é tentar olhar a partir de um outro ângulo, certo? Imagina se eu estou conversando com você, com vocês aqui, e eu volto pro passado e olho para trás. Aí a gente vai ficar assim, ó. Vai ficar assim. Aí, pessoal, não, porque o passado, né? O passado é importante, mas eu não quero não, eu tô aqui no passado, tá bom? Valeu, vai ser só isso. E aí? É isso? É esse tipo de vida que se quer? Entende? É esse tipo de vida que. Imagina você conversando com alguém assim, não faz nenhum sentido.
É até um desrespeito com a pessoa que está na sua frente, mas aquele pensamento que está fixo, você tem certeza, você não consegue superar, etc, etc, etc. Essa escravidão mental, eu estou fixado nessa... Trava, certo? Eu me torno uma pessoa anti-relacionamento em certo aspecto, certo? Então, eu preciso caminhar para uma dimensão de melhora em certo aspecto, que é a aceitação de si e a aceitação das circunstâncias. Tal coisa aconteceu com você lá atrás, e aconteceu. E agora aquilo te marcou. Te marcou. Te marcou. Eu aceito esse acontecimento. E ponto final. Eu aceito e ponto final. E a vida vai seguindo. No final das contas, a gente tem que perceber que a nossa jornada da vida tem necessariamente as marcas da jornada. É as marcas. Quantas pessoas têm lá, sei lá, os pais se separaram e ficam presos ali enquanto poderia se tornar pessoas melhores, apesar daquela separação que foi meio que traumatizante para a família, para ele, etc, etc, etc. Certo? Então eu aceito aquilo que aconteceu comigo. Justo ou injusto. Já aconteceu. Aquilo que já aconteceu, não tem como deixar de acontecer. Certo? Então eu aceito isso que aconteceu comigo. Isso faz parte de mim. Poderia não ter ocorrido. Olha, eu não gostaria que acontecesse. Tudo bem, mas já aconteceu. Faz parte de você. É a tua jornada. Eu lembro de um. Eu tenho um amigo que ele tem um irmão e tem duas irmãs, né? Então são um total de 4 filhos, né? E ele. E o pai dele foi fazer alguma cirurgia aqui nessa região e ficou com uma cicatriz, né? E eles eram novinhos, né? Ele contava essa história pra mim. E aí ele falava que quando o pai dele ficava sem camisa, ele falava, pai, o que que é isso aí na sua barriga? Aí ele, meu filho, eu tava num bar, fui defender a tua mãe lá, lutei contra um monte de cara, levei uma facada ali. E ele fala assim, nossa, meu pai é incrível, né? Então, assim, é claro que é engraçado, assim, né, essa história, mas é um cara que ele não tá ali, meu Deus, eu tenho uma cicatriz, como é que meus filhos vão olhar pra mim? Entende o ponto? Como é que as pessoas vão olhar pra mim? Cara, aquilo ali é a circunstância da vida dele, a marca da jornada dele, entende? É a marca da jornada. Nós vamos ter marcas da jornada. E isso precisa estar claro, entende? Só que é preciso saber dizer, meus amigos, de falar para fora. Eu sobrevivi. Isso precisa nascer, brotar dentro de vocês e sair para a boca, para o falar. Eu sobrevivi a uma determinada situação que foi péssima, mas hoje eu sou uma pessoa que luto para isso, que luto para aquilo, que luto para aquilo outro. Eu sobrevivi, não é nem que eu estou sobrevivendo, eu sobrevivi. De repente, a gente está falando de um acontecimento que foi 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás. Você sobreviveu. Você é mais do que aquilo ali. Isso é óbvio. Só que o grande problema é que a obviedade precisa ser aceitada. Exato, carinho. Entende? Então eu tenho que saber que as coisas não aparentes são contempladas nas coisas aparentes. Essa é a frase da live de hoje. As coisas não aparentes são contempladas nas coisas aparentes. Aí está a beleza. Aí está a beleza da coisa. Quando eu consigo ver as coisas que não estão aparentes nas coisas aparentes. A tua cicatriz diz muito mais do que somente uma cicatriz. Muito mais. Mas eu preciso olhar. Aí tá a beleza. A gente só consegue relacionar a ideia de beleza aqui quando a gente consegue enxergar aquilo que não é aparente nas coisas aparentes. Certo? E isso precisa ser um olhar vivo. Entende? Isso precisa ter um olhar vivo. Você precisa ter um olhar vivo para você. Entende? Quantas coisas
a tua jornada, as marcas da tua jornada, pode contribuir para outras vidas. Entende? Então, Jaqueline, vamos lá. Vamos pegar uma pessoa que sofreu um abuso sexual. Quando criança, ela não sobreviveu? Ela queria que acontecesse? Não. Mas aconteceu. Mas aconteceu. O que você vai fazer com aquilo que fizeram de você? É aí que está a resposta. Entende? A gente está numa época, é claro que cada dor tem o seu peso, e já atendi pessoas que sofreram abusos sexuais, pessoas que estavam super marcadas por esse acontecimento, e atendi pessoas que estavam assim: ah, eu fui abusada, mas eu não tenho problema em me relacionar não com as pessoas do sexo oposto, tá tudo bem comigo, não tem nenhum problema. São marcas, meus amigos. São marcas. Que, como eu falei, tem marcas que são injustas, mas elas estão ali. Você quer que o mundo diga pra você, realmente você sofreu uma injustiça, hein? Você acha que vai sair? Você acha que vai deixar de ter ocorrido? Claro que não. A gente lamenta profundamente, óbvio. A gente lamenta profundamente qualquer trauma, qualquer tristeza, acidente gravíssimo que tenha ocorrido na vida de qualquer um. Mas eu não posso te tratar como um cachorrinho porque você teve uma situação ruim lá atrás. A melhor forma. Esse é um grande problema do mundo de hoje. As pessoas estão tão vitimistas. E aí tem que tratar todo mundo como se fosse um cachorrinho indefeso, um poodlezinho que quebrou a pata. A melhor forma de você respeitar alguém, meus amigos, independente se ela passou por um trauma ou outro, é tratá-la como um ser humano, cara. Entende? É você tratá-la como um ser humano. Quando você começa a ser, não, põe um bloquinho ali porque pode ficar ofendido. Cara, você não está tratando mais como um ser humano. Entende? Então, é justamente essa vida que é dinâmica, que a gente está sempre em movimento. Se eu tive um problema lá atrás, eu tenho que buscar resolver. Eu vivo falando isso aqui. Instagram é Instagram, terapia é terapia. Eu entendo que o Instagram pode ajudar muitas pessoas, mas se você precisa de terapia, faça, busque essa movimentação. Mas se apoiar no erro, meus amigos, aqui não é fila de loteria, aqui não é fila de hospital. A vida não pode ser uma fila de hospital, onde fica cada um falando quem sofreu mais. Entende? A vida não pode ser uma fila de hospital. Porque a vida aqui tá para ser vivida. Se você pegar grandes filmes de jornada do herói, o cara vai lá arrebentado. E a gente tem essa mania de, mas me arrebentaram no passado, né, cara? Eu acho melhor não fazer nada, não. Eu acho melhor eu me jogar no canto da sala e ser esquecido como um objeto irrelevante. E aí eu vou culpar todo mundo, mas sou eu que me afasto, né? Ah, mas eu não sei me aproximar, Rafael. Busca ajuda. Busca ajuda. Busca ajuda, tá aí. Tá disponível. Esse é um ponto importante para nós. Senão a gente continua na escravidão mental. Aconteceu tal coisa, né? Aconteceu tal coisa, né? Aconteceu tal coisa. Você sabia? Aconteceu tal coisa comigo, hein? Sabe? Parece que assim, opa, prazer, tudo bem? Qual é o seu nome? Não, meu nome não interessa, não. Você só tem que saber que aconteceu tal coisa comigo, tá bom? É assim que é a vida. É assim que, assim que é um relacionamento saudável com qualquer pessoa. Claro que não. Então a beleza está em justamente de eu conseguir ir além, de enxergar aquilo que vai além. Pô, quando a gente vê grandes histórias, né, de pessoas que perdeu tudo e aí conseguiu dar a volta por cima, que estava no fundo do poço e depois conseguiu ficar de pé, é porque essas pessoas não ficaram assim, né, agora caí no fundo do poço, afinal de contas, né, meu pai me abandonou, né? Afinal de contas, quando eu era criança aconteceu tal coisa. São pessoas que falam assim, cara, eu queria muito beber uma Coca-Cola, mas só tem suco de limão aqui, então eu vou fazer uma baita de uma limonada, cara. Acabou. A gente tem que sair desse vício
que é colocar circunstâncias como a culpada da minha vida. A circunstância você precisa amar e salvar. Ah, mas eu sofri um trauma no passado. Como é que eu vou amar e salvar essa circunstância? É só você não ser uma pessoa de merda. Você começa a salvar a tua circunstância. Entende? Olha que bonito. Caraca, você passou um abuso sexual e hoje você é uma pessoa incrível, forte, decidida, que marca, que quando tá com as pessoas acham incrível. Nossa, é incrível. Mas não, né? Isso custa, né? Falei hoje na live de tarde, né? Das dificuldades e oportunidades, né? Ah, mas é difícil, né? Aí é difícil, né? Aí custa, né? Aí, aí fala assim, mas fácil é pro outro, né? Pro outro, o outro não passou por aquilo, aí é fácil, né? Aí eu começo a invejar o outro. Meus amigos, para viver uma vida bela, é uma vida que não desiste de si. Porque por mais que nós não devemos ser egoístas, mas nós precisamos de nós, certo? Então, se tanto se fala de servir, então eu não vou pegar minha vizinha e falar, vizinha, vem cá, serve o outro vizinho, que eu quero ficar quietinho aqui, hein? Eu que vou servir. Para eu me servir, eu preciso de mim, né? Para eu amar, eu preciso de mim, né? Mas se eu tô com um pensamento fixo, eu tô na escravidão mental. O amor é livre. O amor não é escravidão. A escravidão mental, logo, foge do amor. É esse o ponto. Quando você encontra alguém que passou por traumas ali e você olha essa pessoa bem, bonita, alegre, competente, etc, 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 isso é uma alegria para nós. Não tô falando para nós psicólogos, não. Para nós seres humanos, pô. Porque você olha, pô, olha a dificuldade que ela passou e ela fez com que isso entrasse na jornada da vida da pessoa e ela fica ali de pé. Não se faz de vítima da situação. É aí que tá o ponto. É aí que tá a beleza. Entende? A beleza tá puramente nessa verdade contemplada livremente. A verdade contemplada livremente, na qual eu enxergo além das coisas. É como se eu enxergasse o sentido das coisas, o sentido maior. E aí aquilo que eu achava que era um erro em mim, num olhar transcendente, não é um erro. Passa a ser, inclusive, às vezes o degrau que faltava para a tua vida. Estou falando que é em todos os casos? Não. Mas em muitos, sim. Então, aí está um ponto importante. Entende? Aí tá um ponto importante. Há o elemento do sofrimento na vida humana. E esse sofrimento, bem encarado, deságua numa beleza no viver. Mas eu não consigo puxar você. Porque existe um movimento que só você pode fazer. E aí, cabe você superar isso, lutar por isso ou não. Entende? Algumas pessoas até se viram, mas ficam com a dor. Acho que é isso que buscam superar, justamente esse pensamento repetitivo. Sim. Mas tem coisas, meus amigos, que a gente vai ficar com a dor. É esse o ponto. A gente acha que a gente vai achar um pleno psique aqui, a gente vai achar uma plena forma física aqui. Não vamos, meus amigos. Não vamos. A gente vai tentar fazer o melhor possível. Entende? A gente vai tentar fazer o melhor possível. Se a gente pensar na morte de um ente querido de uma forma traumática, a gente vai ter eternamente, não posso generalizar, mas podemos ter eternamente a dor daquele ente querido. Mas eu continuo sorrindo, eu continuo buscando a minha vida, eu continuo encontrando as coisas que eu tenho que encontrar. Ah, mas aquilo dói ainda. É, às vezes vai doer mesmo. Então, assim, quando a gente fala de buscar ajuda, é muito mais pra gente olhar que a vida é mais do que essa dor. Porque nem todas as nossas dores serão aliviadas. Desculpa falar isso, mas é isso. Nem todas as dores serão aliviadas. Nem todas as dores serão aliviadas. Isso não é pessimismo, meus amigos.
Isso não é pessimismo. Isso não é triste também. Porque a gente vai se relacionar com o mundo real, com a vida real. Então esse é um ponto importante. Eu não vou ser escravo desse processo da dor. Porque quando eu sou escravo da dor, aí vira um problema. Dessa dor aí que o próprio Álvaro colocou. Aí vira um problema, porque minhas coisas serão julgadas a partir dessa dor. Então eu tenho que me libertar dessa dor, por mais que ela possa continuar em mim, em algum aspecto, em algum grau. Mas eu sou maior do que essa dor. Certo? Conheço pessoas que vão chorar de saudade, sei lá quantos dias no ano, quantos meses no ano, por conta de um ente querido. Será que ela vai se livrar dessa dor? E será que ela vai se livrar dessa dor? E será que ela não é feliz por conta disso? Aí tá um ponto. Eu conheço pessoas que vão chorar de saudade em vários momentos no ano, justamente porque a evolução da vida faz com que a memória lembre daquele ente querido e faz ela desejar a presença daquele ente querido exatamente nesse momento da vida. E isso não vai acontecer, já que esse ente querido não está presente. Então ela sofre por isso. Mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que essa pessoa é feliz. Isso se chama, meus amigos, até um aspecto da própria maturidade de relação com a própria vida e com as próprias circunstâncias. Aí está o ponto. A gente precisa ter esse movimento. Não tenha medo da dor, meus amigos. Tenha medo de não ter a liberdade. Entende? Esse é o ponto. Não tenha medo da dor. Tenha medo de ser escravo. Porque na escravidão você se faz bem menor. Você se resume a um acontecimento. Você se resume a um sentimento. Você justifica atos ruins. Você se torna medíocre para baixo. Mas quando a gente se abre a essa liberdade, nós podemos contemplar o belo, nós podemos amar a beleza e nós podemos fazer da nossa própria vida um testemunho do belo. Exatamente, Maricele. Tenha medo de não viver. E a escravidão é não viver. Certo? Então, isso precisa estar bem claro para nós. Abandonemos, de uma certa forma, essa criação de falsos maus que tende a generalizar tudo. Vamos avançando, vamos vivendo a vida, vamos, de uma certa forma, experimentando a vida. A gente não tem controle de tudo. A gente não sabe o que pode acontecer conosco. Mas eu sei que se você ficar escravizado, a vida vai passar, oportunidade vai passar, vai passando, você vai perdendo, perdendo de novo mais uma vez. E aí a coisa, a vida, né? A coisa que vai ser a tua vida vai sendo desperdiçada. Então a hora é essa, entende? A hora de. Calma aí. Passei por dificuldades no passado. Não sou a única pessoa que passou por dificuldades no passado. Também um ponto importante, né? Não sou a única pessoa. Outras pessoas passaram. Mas eu também não preciso ficar contando e somando quem sofreu mais ou quem sofreu menos. Mas as pessoas seguem em frente. Seguir em frente. Seguir em frente é justamente tirar as correntes. Entende? Seguir em frente. Rafael, mas isso ainda dói. Segue em frente. Segue em frente. Mas tá doendo. Segue em frente. Você parar para lamber a ferida não vai curar. Inclusive, quando o cachorro começa a fazer isso, você tem que botar aquela antena no pescoço dele para ele não lamber. Isso já mostra que lamber a ferida não resolve. Então não para lamber a ferida. Segue em frente.
Preciso de ajuda. Segue em frente com uma ajuda. Preciso desabafar. Segue em frente desabafando. Como eu falei em umas lives passadas aqui, às vezes pra gente encontrar a luz no fim do túnel, a gente precisa seguir em frente. Certo? Porque às vezes a gente tá num pedaço do túnel que não dá pra ver a luz. Então, segue em frente. Segue em frente. Ah, nesse momento eu vou precisar de uma ajuda de um amigo. Segue em frente com um amigo. Ah, eu vou descansar um pouquinho para depois continuar. Ok, respira, segue em frente. Ah, Rafael, não vai dar para correr agora, eu vou caminhando. Caminha, mas segue em frente. Entende? Esse é o ponto. A beleza, meus amigos, conversa intimamente com o nosso esforço por fazer o bem, para se tornar uma boa pessoa. A beleza tá aí, cara. A beleza tá na luta e chegar onde tem que chegar após a luta. O meio e o fim. O princípio, o meio e fim. O princípio, o meio e fim. O princípio, o meio e fim. Isso precisa estar claro para todos nós. Certo? Ok, meus amigos? Não dá pra gente conversar como eu falei. Vou virar de costas aqui e vou ficar só olhando para trás. Porque você não precisa saber quem eu sou. Você precisa saber só do meu passado. Mesmo se seu passado fosse glorioso, isso estaria errado. Não, você não sabe quem eu era no passado, não? Meu Deus, eu era o cara mais rico do Rio de Janeiro no passado. Meus amigos, estou aqui. Estamos aqui. 21 de janeiro de 2021. Para onde vamos caminhar? O que vamos fazer com a nossa própria vida? Como vamos doar algo se nós não temos a posse de algo para doar? Como que eu vou doar a minha vida para as pessoas se eu não tenho a posse da minha própria vida? Então, eu pego e dou. Eu tenho um copo, você quer o copo? Toma o copo. Mas se eu não tenho copo, como é que eu posso doar um copo para você? Se eu quero doar a minha vida para alguém, eu preciso ter a minha vida para dar. E para isso, eu preciso deixar de ser escravo para ser, de forma bela, absolutamente livre. Até porque essa liberdade, ela está abraçada com a verdade. E a verdade é que cada um de nós nascemos para se aperfeiçoar. Ok? Enfim, meus amigos, é isso. Chega de live por hoje. Estou terminando a minha segunda live aqui, né? A gente volta, amanhã deve ter live com certeza. Agradeço a presença de cada um aqui.